Parte 1. O pessoal. All you need is love. Tá, tararará. Capítulo 1. O sistema monogâmico. Um sistema de parentesco é uma imposição de fins sociais a uma parte do mundo natural. Gayle Rubin, 2017, página 21. A série The Expanse retrata uma humanidade futura espalhada por vários planetas, mas que continua carregando os conflitos habituais do ser humano, como guerras, lutas pelo poder e etc. Ao retratar esse devir, os e as roteiristas levaram em conta vários aspectos que deveriam estar resolvidos nesse futuro. Por exemplo, a presença de grupos minoritários em postos de liderança e formas de exercer essa liderança diferentes das usuais. As estruturas amorosas também foram levadas em consideração, e um dos protagonistas nasceu da combinação genética de 8 pessoas, todas consideradas por ele como pais e mães, uma família poliamorosa. O interessante dessa questão são as estruturas. Do mesmo modo que as pessoas racializadas foram colocadas em posições de liderança, a raça continua existindo e operando. Assim como seguem existindo a homossexualidade e a heterossexualidade ou o gênero. Também nas questões do amor, para além daquela família comuna, o restante da série e o restante dos relacionamentos retratados seguem o mesmo e conhecido esquema de amor romântico, heterossexual e monogâmico. Ou seja, por mais que neste mundo futurista o poliamor ou a não monogamia tenham encontrado seu espaço, essas possibilidades não permearam em nada as maneiras de amar. Não representaram desafios nem romperam estruturas. Podemos traçar uma infinidade de paralelismos entre essa maneira de entender as relações não monogâmicas e a maneira mainstream de entender as relações homossexuais, outra dissidência normalizada. Muda a forma, mas não o fundo. E da mesma maneira que boa parte da comunidade LGBT se esforça para ser normal, ou seja, para viver o mais heterossexualmente possível, boa parte da produção do pensamento, do ativismo e da vivência das relações poliamorosas na construção de relações não monogâmicas baseadas na reprodução da monogamia. Trisal. Casal de 3. Um exemplo disso, talvez um pouco excêntrico, mas muito significativo, é a reportagem em vídeo Poliamor, la vida en una pareja de 3. Poliamor, a vida em um trisal, publicada no canal do YouTube da revista Online Playground em 2015. Na revista, Evita, Conrad e Nena afirmam que são um casal como outro qualquer. A única particularidade, segundo eles, é que essa união é composta por 3 pessoas. Em todo o resto, tudo é igual. Os mesmos problemas, as mesmas situações afetivas e as mesmas vantagens que podemos encontrar em um casal de 2, com a dificuldade adicional, destaca Conrad, de ter 2 sogras, entre aspas. O ponto de junção entre as 3 pessoas é o homem. É ele quem de fato faz parte simultaneamente de 2 casais heterossexuais e com parceiras mais jovens. Diante da possibilidade de incluir alguém novo nesse núcleo de 3, é a resposta de Conrad que fica registrada. Penso que uma relação a 4 não é que não possa acontecer, é que é inevitável por questões de espaço, de tempo, inviável. Já não podemos, pelo menos eu pessoalmente, dedicar mais tempo a mais pessoas. Mal tenho tempo com elas, mal conseguimos ficar os 3 juntos ou 2. Supõe-se, ao que parece, que ele seria o único que poderia incorporar outra pessoa. Não sabemos se essa suposição é feita pelos 3 ou pelo jornalista ao editar o vídeo. Nesse exemplo, interagem vários marcos, olhares, formas de pensar monogâmicos, os de Conrad, Evita e Nena, sem dúvida, que entendem seu relacionamento em termos estritamente monogâmicos, ainda que com mais de 2 pessoas. Parecem ser 2 casais, Conrad e Evita, Conrad e Nena, simultâneos, embora com uma relação que parece estar repleta de carinho e cuidado pelas múltiplas partes. Também opera o marco monogâmico do jornalista, a quem não ocorre perguntar ou investigar algo fora das possibilidades monogâmicas óbvias. Como vocês dormem? Onde vocês carregam 3 celulares?
o que faz com que esse casal de 3 se pareça tanto com qualquer outro casal monogâmico, apesar de não ser composto por 2 pessoas. Porque Evita, Conrad e Nena são entrevistados pelos veículos de comunicação que se pretendem modernos e vanguardistas, mas que jamais convidariam uma família muçulmana poligâmica para explicar sua vida? Porque, depois de ler essas últimas frases, algumas pessoas poliamorosas ficaram com raiva, jogaram esse livro contra a parede e estão prestes a me bloquear nas redes sociais. O que faz com que a monogamia seja monogamia? O poliamor seja poliamor e a poligamia seja outra coisa totalmente diferente. É sobre isso que vamos tentar refletir, porque são todos esses os fatores que nos levam a deixar as tripas e a alma na tentativa de desmantelar a monogamia a partir da introdução de novos vínculos, sem mais nada, engolindo a dor, nos machucando infinitamente em troca de alguns momentos de luz. E isso está acontecendo conosco porque partimos de um conhecimento errôneo sobre a questão, de falsas premissas que precisamos desmontar antes de continuar nos colocando de corpo inteiro. Ou enquanto agimos dessa maneira. E temos de fazer isso antes que a captura neoliberal de nossas experiências seja definitiva. Assim como não podemos desmontar o gênero sem entender o que ele é, tampouco podemos desmontar a monogamia sem saber do que se trata. O que é a monogamia? A partir de produtos culturais como os anúncios publicitários ou a arte, a monogamia é atualmente sinônimo de amor. Uma forma romântica e sexualizada de amor, entre aspas, autêntico. E de casal, que é uma construção prática que se entende como natural desse, entre aspas, autêntico. O que chamamos de monogamia é o sistema invisível no qual o jogo do amor é jogado. O tabuleiro. Tanto é assim que não é nomeado, é dado sem questionamentos. Que elementos contém esse tabuleiro no qual os casais jogam? Como espinha dorsal estão a romantização do vínculo, o compromisso sexual, a exclusividade e o futuro reprodutivo, que assombra como um fantasma os amores e os casais. Para fixá-los em uma rota específica, instalou-se uma série de práticas de convivência e dependência, também econômica, que dão substância material à construção amorosa. As conexões entre as definições de amor, casal e monogamia são como um peixe que morde o próprio rabo. De acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, a monogamia é o, entre aspas, estado ou condição da pessoa ou animal monogâmico, e um, entre aspas, regime familiar que não admite a pluralidade de cônjuges. Nota de rodapé número 3. De acordo com o Roais, regime ou costume em que é imposto ao homem ou à mulher ter apenas um cônjuge, enquanto se mantiver vigente o seu casamento. Nota da escritora. Enquanto monogâmico se refere a casado ou unido a apenas uma pessoa. Seguindo essa linha, ao consultar nesse mesmo dicionário a definição de casal e de cônjuge, entramos num círculo infinito que não define bem o que motiva uma união a ser chamada de casal e o que não. Trabalhos específicos em torno do conceito de casamento, em termos ocidentalizados, nos aproximam da ideia habitual de monogamia, um vínculo exclusivo e permanente entre homem e uma mulher que concerne de maneira central a repartição de direitos sexuais a cada uma das partes e estabelece a responsabilidade parental sobre as crianças surgidas dessa união. Nota de rodapé 4. Schweimer, Brian. Defining Marriage. Definindo o casamento. University of Manitoba, setembro de 2003. A essa trilogia central, amor, casal, monogamia, heterossexual e reprodutiva, vão sendo acrescentadas exceções. A homossexualidade é uma delas, a não reprodução também, assim como a temporalidade dos vínculos e, por fim, a não exclusividade. As primeiras não colocam em risco o conceito que temos de monogamia. Um casal homossexual pode ser reconhecido pela visão geral como tal. Mesmo aqueles que consideram a homossexualidade antinatural ou uma forma de amor pouco autêntica, questionam se duas pessoas homossexuais poderiam constituir um casamento, mas não duvidam que possam ser um casal. Os relacionamentos sem projeção reprodutiva sofrem pressão e estranheza social, mas não se coloca em dúvida que se trate de um casal. Os vínculos temporários, que hoje são a maioria, também são reconhecidos como uniões
monogâmicas, monogamias consecutivas, podemos chamá-la. Um casal com pretensão de ficar junto para sempre, seguido por outro casal também com pretensão de eterno. São tentativas fracassadas de perpetuação, mas e quanto à exclusividade? Vamos nos deter por um instante nessa questão, já que ela é uma das principais em toda essa estrutura. As exclusividades. Um dos casos mais ostensivos em questões de exclusividade sexual em nível planetário foi o relacionamento entre Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos de 1993 a 2001, e Monica Lewinsky, então estagiária da Casa Branca. Quando surgiram rumores de seus encontros sexuais, 9 ocasiões ao longo de 1 ano e meio, nada para soltar fogo de artifício, entraram em marcha simultaneamente várias tramas. Por um lado, criminalizou-se infinitamente o fato de terem ocorrido relações sexuais. Por outro, vitimizou-se infinitamente Hillary Clinton, esposa de Bill. De todas as possibilidades que surgiram nos anos do processo, recordemos que foi uma questão de Estado que quase levou ao impeachment do presidente. Nunca se cogitou que na relação Clinton e Clinton houvesse um pacto de não exclusividade sexual em que Hillary estivesse de acordo com tudo o que aconteceu. Mesmo se fosse assim, isso nunca seria formulado publicamente, pois poderia destruir a imagem idílica do casal presidencial. O amor autêntico, recordemos, implica exclusividade. Assim, os Clinton continuaram sendo considerados um casal monogâmico, apesar do fato de que suas práticas, consensuais ou não eram de exclusividade sexual. De fato, há uma categoria específica para nomear o problema: infidelidade, denominada classicamente como adultério. Por que enfatizo essa questão? Porque, apesar da força da ideia de exclusividade sexual na definição usual de monogamia, essa é uma prática com alto índice de exceções. As oscilações dos números das estatísticas, embora muito diferentes umas das outras, raramente ficam abaixo dos 30% de infidelidade entre pessoas casadas. Uns 30% que entendem a infidelidade apenas em termos de relação sexual com penetração, porque as estatísticas, como o mundo em geral, são falocêntricas e heteromórficas, ou seja, com base heterossexual e com formato de pênis. E se 30% das pessoas vegetarianas comessem carne de vez em quando? E se 30% das mulheres heterossexuais ocasionalmente fizessem sexo com outras mulheres? E se 30% dos homens heterossexuais ocasionalmente dormissem com outros homens? Ainda seriam considerados heterossexuais? E as vegetarianas? Ainda teriam credibilidade? Quando exatamente a não exclusividade adúltera modifica a definição de monogamia? A partir de qual periodicidade? A ideia de exclusividade não vem exatamente para delimitar as práticas, apesar dos esforços da polícia monogâmica para penalizar, perseguir e desencorajar as sexualidades promíscuas. Vem sim para dar um carimbo de legitimidade a um tipo específico de relacionamento sexual, em detrimento de outras possíveis eventualidades. As e os amantes, as infidelidades, os adultérios e toda essa grande variedade de denominações fazem parte disso que chamamos monogamia. Não são outra coisa, não estão fora do sistema, mas são a exceção que delimita o que é certo e o que é errado, o que é legítimo e o que não é, o que é normal e o que é anormal, escandaloso e vergonhoso, o que é o casal e o que é a amante, com um esquema de leitura de papéis extremamente plano e estável. Quando ministrava as oficinas #OccupyLove, como romper com a monogamia sem deixarmos as entranhas e o feminismo na tentativa, eu propunha um jogo teatral para ensaiar possibilidades com a plateia ou para revelar as dinâmicas que naturalizamos e, portanto, são invisíveis. Para isso, usava 4 posições, que eram preenchidas pelas participantes conforme quisessem colocar em debate alguma questão, seguindo amplamente a metodologia do teatro do oprimido ou do teatro fórum. Nota de rodapé número 5. O teatro do oprimido é um modelo teatral desenvolvido pelo brasileiro Augusto Boal que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais. Uma das técnicas é o teatro fórum, em que os atores representam uma cena até a apresentação de um problema, e em seguida propõem aos espectadores que interagem com a situação de modo a sugerirem soluções para o problema apresentado. Nota do tradutor. Eu os nomeei a partir de Pepe, Lucy, Bom e Outras Garotas de Montão, 1980, filme de Pedro Almodóvar. A ideia era: Pepe e Lucy têm um relacionamento. Lucy e Bom se envolvem.
As garotas de montão representam o entorno. Íamos construindo as especificidades de cada história em conjunto com o público. As garotas do entorno são mais próximas de Pepi ou de Bon. Como muda sua opinião em função de uma ou de outra? Pepi e Lucy estão juntas há muito tempo. Lucy e Bon só tiveram um rolo e estão começando uma relação. É sempre interessante ver como a história e a percepção da posição dessas personagens mudam em função de uma coisa ou de outra. Ver quais opções são mais fáceis de levar adiante ou qual esquema nos parece mais familiar. Obviamente, essa perspectiva está dentro de um marco monogâmico, mas a intenção da dinâmica era justamente registrar o ponto em que estamos para poder intuir para onde queremos ir. A primeira parte consistia em fazer com que a personagem falasse em primeira pessoa sobre como se sentia e em pedir ao público que também pensasse em como essa personagem estava se sentindo. Conduzi umas 50 oficinas desse tipo em todo o estado espanhol, em grandes e pequenas cidades, para pessoas de diversas idades, em ocupações, centros cívicos e universidades, com um público majoritariamente homossexual ou majoritariamente heterossexual, com poliamorosos ou não, e uma das coisas que mais me marcou foi que ninguém nunca disse nem uma única vez algo de positivo sobre a posição de Pepi. Nunca. Pepi é a encarnação da corna, da trouxa, da abandonada. Não importa que ela esteja em um relacionamento poliamoroso, não importa que esteja de saco cheio de Lucy, que é uma chata que demanda muita atenção, não importa nada. Não temos imaginário para uma Pepe feliz. Nem para o fato de ela estar apaixonada por alguém que se apaixona também por outra pessoa. Não ter um imaginário construído, nem experiências positivas incorporadas torna extremamente difícil a vivência. Porque todo o entorno convergem para o fato de que nessa situação não se pode estar bem. Na monogamia, a posição de amante é tão penalizada quanto a posição de amada não exclusiva. Mas toda essa penalização não impede que a infidelidade esteja dentro dos próprios mecanismos de reafirmação da monogamia. São esses os mecanismos que geram o terror poliamoroso e fazem emergir os relacionamentos fechados e exclusivos como a única alternativa suportável. O perdão de Hillary Clinton, a infidelidade de Bill é a máxima representação do triunfo do amor sobre as contingências da vida. O amor, marca registrada, se impõe inclusive sobre os casos extraconjugais. E claro, a mulher é que perdoa o Dom Juan da vez. Coisinhas de gênero, se é que vocês me entendem. Nem sempre é assim. E a infidelidade é uma causa certificada e reforçada de ruptura. Mas também, nesse caso, representa a grande ameaça ao amor verdadeiro, a forma correta de construir o amor. De fato, a monogamia também inclui a multiplicidade de afetos, apesar de nem sequer nomearmos os amores, entre aspas, secundários, como o amor das amizades, dos filhos e das filhas, que não são entendidos como amores do mesmo nível. Inclui sim a possibilidade de se apaixonar por outras pessoas, desde que isso não se materialize na carnalidade, na pele, e que permaneçam na esfera do platonismo. Assim, o que define a monogamia não é a exclusividade, mas a importância do casal frente às amantes e aos outros amores. A hierarquia de um afeto sobre os outros. A exclusividade sexual serve como marca hierárquica. Pode haver outras relações sexuais, mas apenas uma recebe apoio social. Apenas uma está certificada como correta, apropriada. A exclusividade sexual é um compromisso simbólico. É o pagamento que se faz para adquirir essa legitimidade. Não vou dormir com mais ninguém, mas em troca nosso relacionamento será superior aos demais. Você e eu teremos um relacionamento favorecido, com privilégios que se estendem a uma infinidade de níveis e com ampla tolerância, também social, às violências associadas a esses privilégios. Quando pensamos que desconstruir a monogamia é eliminar a questão da exclusividade sexual, estamos apenas olhando para a moeda, para a ferramenta. Eliminamos o símbolo da estrutura, mas sem abordar nem questionar a estrutura em si. Quando o mais importante é poder ver quais partes queremos desmontar e em que ordem, e quais podemos assumir, quais são necessárias, quais supérfluas, quais contribuem para a violência e quais não. A monogamia não se desarticula transando mais, nem se apaixonando simultaneamente por mais pessoas, mas construindo relacionamentos de uma maneira diferente, que nos permita transar mais e nos apaixonar por mais pessoas simultaneamente sem que ninguém se quebre no caminho.
Se não prestarmos atenção à estrutura, não só estamos reproduzindo o mesmo sistema com um nome diferente, como adicionando violências e dores aos já implícitos daquele sistema. O pior de tudo, porém, é não estar servindo para nada mais do que criar casinhos divertidos com um ar cool, que durarão apenas alguns anos ou algum que não nos sobrem mais entranhas para dilacerar, ou até que encontremos a outra metade da laranja com a qual então queiramos nos comprometer e deixemos para trás definitivamente nossos experimentos poliamorosos juvenis, mesmo que isso envolva deixar alguns cadáveres emocionais pelo caminho. Afinal, o que é um cadáver a mais ou um cadáver a menos diante da possibilidade de ter um amor de verdade, marca registrada? Por outro lado, ninguém é poliamorosa por si só. O poliamor e as relações não monogâmicas são uma conquista coletiva. Ter muitas amantes simultaneamente não é nenhuma novidade, nem mesmo com o conhecimento das pessoas envolvidas e às vezes com o seu consentimento. Jack Kennedy sabia do relacionamento do marido com Marilyn Monroe. Sabia, mas dizem que não consentia. El Pescaíla, marido de Lola Flores, nota de rodapé número 6, mais conhecida como El Pescaídia ou El Pescadilha, Antônio González Batista, 1925 a 1999, foi cantor, violinista e compositor de flamenco e rumba catalã. Foi casado com a dançarina de flamenco Lola Flores, 1923 a 1995, entre 1957 e 1995. O casal era muito conhecido na Espanha. Já Juan José Jaén El Junco foi um premiado dançarino de flamenco. El Pescaídia, marido de Lola Flores, sabia da existência de El Junco, o dançarino de flamenco com quem ela teve um relacionamento amoroso durante seus últimos 20 anos, 2 décadas. Era um caso conhecido, portanto, e de alguma forma consentido, aceito ou assimilado. Para poder falar de relacionamento não monogâmico, é preciso ir além da multiplicidade. Não é o que ou quanto, é como. Não é a exclusividade, é a hierarquia. Se trocarmos o foco do número de pessoas envolvidas para dinâmicas relacionais, a questão se torna muito mais interessante. Não apenas porque é inútil continuar pensando em nossa vida privada como um pequeno reduto de, entre aspas, autenticidade essencial primordial, independente de toda influência e alheia a toda construção, mas porque enfatizar as dinâmicas relacionais também nos permite visualizar nossos relacionamentos com o mundo a partir da experiência não monogâmica. Fazer de nossa experiência coletiva de amor uma ferramenta de transformação política. Vamos dar os primeiros passos no sentido de uma nova definição. A monogamia não é uma prática, é um sistema, uma forma de pensamento. É uma superestrutura que determina aquilo que chamamos de, entre aspas, vida privada. As práticas sexoafetivas, as relações amorosas. O sistema monogâmico dita como, quando, por quem, para quem e de que maneira amar e desejar. Assim como quais circunstâncias são motivos para sentir tristeza, em quais deveríamos sentir raiva, o que nos machuca e o que não nos machuca. O sistema monogâmico é uma engrenagem que distribui privilégios a partir dos vínculos afetivos e um sistema de organização baseada nesses vínculos. Como o sistema organiza esses vínculos e com base em que elementos? O sistema monogâmico fomenta uma estrutura hierárquica que coloca no topo da escala os laços reprodutivos. O casal heterossexual, se quisermos simplificar. Esse é o eixo principal, seguido pela consanguinidade e, em terceiro, por vínculos afetivos não consanguíneos. Ou seja, o núcleo central e mais importante, o amor mais amor de todos, é o casal reprodutor e sua descendência. O secundário é o resto da família de sangue e o terciário, as amizades. Para privilegiar esses vínculos em detrimento de outros, o sistema monogâmico aciona uma série de mecanismos que estabelecem a superioridade administrativa, emocional e ética de algumas formas relacionais específicas, para que sejam consideradas melhores em termos absolutos. Essa maneira de aprender as relações e as conexões determinará como nos sentimos diante de alguns vínculos ou outros. Um exemplo disso: a grande maioria das pessoas na Europa vive em casal. Não fazer isso é uma exceção entendida como um fracasso vital. Existem poucos exemplos de vidas em comum fora desse formato.
Nem a arquitetura está preocupada com isso, uma vez que as casas e os apartamentos são projetados com um quarto de casal e quartos individuais para os filhos. Os carros têm 2 assentos na frente, papai e mamãe, e as motos 2 assentos, para que você e sua namorado, e assim até o infinito. Como são alcançadas essa centralidade e essa superioridade do núcleo reprodutivo em detrimento de outros vínculos não reprodutivos? Por meio de 3 mecanismos que não são os únicos, mas os essenciais para o funcionamento do sistema: positivação da exclusividade, conjunção identitária e aumento da competitividade e do confronto. Vamos começar repensando a reprodução e a carga simbólica que ela carrega, inclusive entre as pessoas que optam por não se reproduzir. Me reproduzo, logo sou. A reprodução não é uma questão menor nem simplesmente concreta, mas a materialização de questões mais amplas, como a sobrevivência e a transcendência, que nos interpelam tanto de maneira particular quanto coletiva. Remete à infinitude e à identidade, ao medo de desaparecer e se diluir, problemáticas obsessivamente centrais na construção da subjetividade ocidentalizada. Em termos monogâmicos, a reprodução dos 2 níveis, o genético, literal, os filhos e as filhas do núcleo reprodutivo e o identitário grupal. Porque a forma de reprodução que legitima o sistema monogâmico não é qualquer uma, senão aquela que confirma o indivíduo como tal, entendido em seu isolamento e sua solidão contemporânea. O sistema monogâmico é uma ferramenta de construção do sujeito ensimesmado, fechado em si. Como tal, é evidente que o preceito do sistema não se refere à reprodução como espécie, mas à sobrevivência, à reprodução e à longevidade do eu, concreto ou grupal, do eu ou do eu-nós. É uma corrida com obstáculos infinita para garantir a transmissão de algo meu para além de mim. E ao mesmo tempo é um aparato de propaganda infinita, tanto para construir a ideia que me pertence como para legitimar o desejo de transmiti-lo. Mesmo quando o meu é coletivo, o nós, por definição, nunca inclui todo mundo. Onde há um nós, há um elas, gerado automaticamente num fenômeno de interdependência conceitual dentro da dinâmica do pensamento binário. O nós se define a partir das características inclusivas e, ao mesmo tempo, pelas excludentes. Qualquer parte delimita simultaneamente quem não faz. O sistema monogâmico não organiza uma forma de sobrevivência coletiva, mas quer que nos reproduzamos de maneira identitária e exclusiva, com nomes e sobrenomes, com linhagem, com marcas de nascença. É reproduzir nossa casta e colocar nossa marca, os direitos autorais, a denominação da origem, o código de barras, para saber exatamente quem pertence aonde e o que pertence a quem. As crianças paridas pelo sistema monogâmico não são filhas de uma comunidade, não. São filhas de um pai com nome e sobrenome, de uma mãe com nome e sobrenome. E não ter sobrenomes é tão grave quanto tê-los e não querer transmiti-los. O peso da transmissão genética é tão grande que os vínculos de criação, por exemplo, ficam em segundo plano, exceto em casos de adoção, nos quais se outorga à criança status de filha. O privilégio biológico é tão grande que um simples doador de esperma, no caso de maternidade lésbicas, é denominado como pai ou pai biológico. As crianças não certificadas, isso é, não reconhecidas pelo pai, também ficam em segundo plano dentro do núcleo. São as crianças bastardas, sem acesso aos privilégios familiares. Mãe só tem uma. O Dia dos Pais nas lojas de departamento, ou essa terrível fórmula burocrática na qual se pergunta o nome do pai, mãe, tutor legal da criança em qualquer formulário do Estado. Existe um abismo entre a carga emocional da denominação pai-mãe e a de tutor legal. Nem falemos sobre a violência com que se retrata a figura da madrasta. Essa que nunca será mãe, porque, como vimos, mãe só tem uma. No sistema monogâmico, essa estrutura de consanguinidade, de genética compartilhada, goza de um status surpreendente que a valoriza como um vínculo indestrutível e imprescindível, mesmo entre pessoas que foram excluídas de seus núcleos. E até quando a família é um caldeirão de violências, algo surpreendentemente comum se olharmos para o número de terapias dedicadas à resolução de traumas causados por estruturas familiares, ou para o número de tweets que circulam nas festas de fim de ano, relatando o desagrado diante dos reencontros consanguíneos.
A família nuclear, tanto sua presença quanto sua ausência, segue tendo um extraordinário poder para marcar nossa vida, porque no fundo não temos alternativa. A filiação, a família, parece o único vínculo indelével, inquestionável e irrenunciável, a única estrutura de vínculo que estamos condenadas a manter por toda a vida, querendo ou não, e a única possibilidade de permanência e refúgio incondicionais. E é verdade porque, basicamente, é o único vínculo que mantemos pela vida inteira, pois já vem predestinado, prefixado. Somos nós mesmos que fazemos da família de sangue a única coisa que perdura ao não nos permitirmos olhar para outras possibilidades e torná-las reais. Se essas unidades persistem, e na prática achamos tão difícil desconstruí-las, é porque, sem dúvida e apesar de tudo, são capazes de fornecer abrigo. São identidades de refúgio frente a um ambiente indubitavelmente hostil. No entanto, a linha entre abrigo e prisão é extremamente tênue, e em termos identitários a balança costuma pender para soluções perversas. A identidade monogâmica gera núcleos de significado fechados em si mesmos, excludentes e articulados por medos e penalidades, às vezes simbólicos, às vezes esmagadoramente tangíveis. Essa marca sanguínea nos vincula a uma linhagem e um contexto que segue tendo muita importância prática e emocional. É o que chamamos de, entre aspas, nossas raízes, que tem a capacidade de nos reconfortar diante da mísera fugacidade da existência. As, entre aspas, raízes nos dão a sensação de pertencimento e de continuidade. De alguma forma, já estávamos antes de estar, antes mesmo de existir, e de alguma forma continuaremos estando depois de existir. A jornada histórica de nosso sangue explica quem somos e indica o que devemos ser. Desde o nascimento, recebemos nome e sobrenome, que trazem informações indeléveis sobre nosso gênero, lugar de origem, classe, até racialização, e muitas vezes, no caso das mulheres, estado civil. O nome original da Clinton é Hillary Rodham. Os sobrenomes servem como um sistema demarcador de questões, como pertencimento nacional, que funciona como uma roda de distribuição de privilégios. Nota de rodapé 7. Em 2008, o parlamento francês, para garantir a igualdade de oportunidades, implantou uma medida em que os currículos não exibissem nome, sexo, idade, raça e fotografia. Ter um sobrenome nos visibiliza de maneiras muito concretas e nem um pouco neutras em relação ao entorno. Nota de rodapé 8. Minha amiga Carme Câmara me contou que nos tempos de escola os professores tinham dificuldade para pronunciar seu nome e inventaram coisas do tipo Caroe Câmara, porque não podiam conceber uma pessoa negra chamada Carme Câmara, um típico nome espanhol, assim, sem mais nem menos. Para manter esse sistema de filiação e deixar intacta a ordem que ele acarreta, é necessário garantir a consanguinidade na descendência e sacralizá-la a tal ponto que até as pessoas prejudicadas por esse sistema acatem seus desígnios e o defendam como natural e necessário. A transmissão se dá pelos bens materiais, mas não só. Inclui as oportunidades, os contatos, o status, uma espécie de, entre aspas, pureza de sangue que somente por meio da monogamia como prática e de seus meandros como sistema é possível manter. Algo dessa teoria está presente nas práticas concretas de amores queer, anticapitalistas, lésbicos e pós-identitários. Nota de rodapé 9. Pós-identidade descreve o posicionamento de pessoas que defendem a superação da identificação do indivíduo ao sistema binário sexo-gênero e, portanto, a não adoção do mesmo. As sapatões vivemos obcecadas por transmitir nosso sobrenome? A precariedade concebe o conceito de herança? Se o centro de toda essa estrutura é a reprodução, podemos ficar tentados a acreditar que se esse objetivo desaparece, todo o restante não funciona. Mas não. Nossa programação interna é muito mais complexa e temos uma infinidade de reflexos induzidos que continuam a operar, independente de o estímulo estar presente ou não. Por outro lado, no contexto da hegemonia heteronormativa, não existem maneiras diferentes de nos cultivar amorosamente, tanto heterossexuais como lésbicas. Queiramos nos reproduzir ou não, queiramos um relacionamento de casal ou uma rede afetiva, existe apenas uma forma legítima, que é monogâmica e heterossexual, e com isso seguimos todas fazendo malabarismos. Nota de rodapé 10.
como explica Leonor Silvestre. Família, do latim famulus, escravo doméstico, significa conjunto de escravos, para produzir novas formas de envolvimento, novas linguagens devem ser criadas. A família, o sangue, o édipo e o casal fazem parte dos grandes dispositivos de controle, com uma coerção subjetiva e muito sutil. É quase um insulto e um motivo de expulsão ir contra a família, quando o feminismo radical dos anos 1970 já defendia isso. Parece que a heterossexualidade como regime político gira e vence em um nível subjetivo, no plano dos desejos. Dado que não pode vencer extinguindo as dissidências sexuais, produz desejos heteronormativos mesmo em pessoas não heterossexuais, desejo de família, reprodução, casamento, casal monogâmico, etc. Ele também tenta nos convencer de que qualquer escolha que façamos para escapar do sistema, seja por preguiça, incapacidade ou ímpeto voluntário, é radical, desconstrutiva e subversiva. Em outras palavras, desconhece que estamos subjetivamente programados para ter certos desejos e outros não. Arriola Flor, creo que el feminismo de seguir así un día estará en contra del aborto. Acho que o feminismo, se continuar assim, um dia será contra o aborto. Pícara Magazine, 30 de julho de 2015. A reprodução, a sobrevivência, a transmissão e a transcendência vão além do objeto específico de transmissão. Definem, a partir de ângulos diversos, o mesmo fenômeno, o medo de desaparecermos. É isso que nos resta ao final. Que está por trás de tudo, dos amores burgueses e dos bastardos, dos desejos héteros e das paixões queer, dos encontros sapatônicos, dos flertes, das bichas, tanto das pansexualidades apaixonadas e apaixonantes como das salas de bate-papo heteronormativas, por trás do Grindr, do Tinder, do OkCupid e de outros aplicativos de paquera, porque a obsessão máxima desse sistema monogâmico, com base no qual amamos e transamos, é o sentimento de pertencimento, e, em consequência, a continuidade. É possível que, com tudo que somos, tão modernas, tão pós-identitárias, tão trans, tão queer, tão tudo que não se pode mais, ainda estejamos emperradas no medo de desaparecer? No pânico, a intranscendência, a momentaneidade? Não. Talvez não estejamos presas a isso. O que afirmo é que herdamos essas formas namorosas e as reproduzimos como se ainda estivéssemos presas a elas, infinitamente aprisionada pelo medo à finitude ou infinitamente capturadas pela miragem da infinitude. O medo da finitude, do desaparecimento, traduz-se em terror e violência em relação à alteridade. A projeção da infinitude, de achar que somos eternas e perduráveis apesar das circunstâncias, traduz-se em individualismo selvagem, as duas faces do mesmo desastre. Ser casal versus fazer parte de um casal. O vínculo monogâmico tem um caráter identitário. Sua lógica não é fazemos parte de um casal, mas somos um casal. Fulana é parceira de Beltrana, porque uma vez que estamos em casal, passamos a nos entender como dupla, uma unidade de dependência inquestionável. As metades das laranjas, 2 amantes, 2 irmãos, canta Fábio Júnior. Nota de rodapé 11. No original foi usado um trecho da canção Sin ti no soy nada, da banda espanhola Amaral. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Sem você não sou nada, uma gota de chuva molhando meu rosto. Na tradução, optamos por um trecho de uma música muito popular no Brasil, Alma Gêmea, de Fábio Júnior. O mito da metade da laranja, o amor da minha vida, marca registrada. Os mitos trágicos do amor como o horizonte são infinitos e heterossexuais, desde Romeu e Julieta até Amy Winehouse e Blake Fielder Civil. O amor como um naufrágio a dois, pior, como uma forma poética de naufrágio a dois. Quanto maior o naufrágio, mais poético. E esse vínculo tem caráter permanente, porque aspira a sê-lo e momentaneamente é vivido como tal, apesar de a contemporaneidade nos mostrar repetidas vezes que tal permanência amorosa é escassa. E não é apenas porque o amor acaba, mas porque vivemos na liquidez, conforme explicou o sociólogo Zygmunt Bauman, até a saciedade, em que tudo é efêmero, tudo é presente, como se estivéssemos diante do fim do mundo. De fato, talvez estejamos enfrentando o fim do mundo,
E fazemos isso repletos de hedonismo, de carpe diem, como se firmar compromisso com alguém fosse uma coisa do passado, uma nostalgia antiquada. Mesmo assim, enquanto dura o amor-paixão, o amor apaixonado, nossos relacionamentos têm a qualidade de permanentes. E essa qualidade lhes dará um caráter identitário. Somos enquanto estamos com. O casal também é uma forma de aumentar nosso valor de mercado. Quanto mais nos desejam, mais valemos. Com esses dois elementos na mesa, a hierarquia e a identidade, o restante é dado. Competição para atingir esse núcleo hierárquico, para constituir um casal, e confrontação para alcançá-lo e conservá-lo. Fim do primeiro capítulo.